Gente, quero falar do Felipe Luiz. Quando o começo já é um legado. No futebol brasileiro, onde as pressões são diárias e as manchetes se revezam entre heróis, vilões, surge um técnico que escolhe outro caminho, o da coerência, da calma, sem perder a firmeza. Felipe Luiz ainda está no início da sua longa jornada à beira do campo. E sorte nossa, a gente está podendo acompanhar desde o início, viu? Porque isso vai longe. E ele não tropeça no ego e nem se apressa no aplauso. Seu maior título, o caráter. A coragem de defender o que acredita, com educação, sem ironia, sem gritar mais alto. Ao assumir o Flamengo, mostrou a serenidade de quem estudou o jogo por dentro, como jogador exemplar, como técnico das categorias de base, como jogador craque, referência de técnica, ética, campeão por onde passou, Atlético. Nação flamenguista, né? A Glenda Kozlowski, né? Deu uma jantada aí no Elias Júnior, né? Não sei se vocês estão lembrados. Recentemente aí, Elias Júnior, claramente que ele não gosta do Flamengo, né? Disse que Carpini é mais treinador do que Felipe Luiz. Disse que Carille é mais treinador do que Felipe Luiz. Roger Machado, mais treinador do que Felipe Luiz, no programa Esporte da Banda, onde Elias Júnior e Glenda apresentam, né? E hoje Glenda soltou um vídeo desmascarando Elias Júnior, jogando na cara daqueles que não querem enxergar a verdade, né? É apenas o início de um trabalho, é apenas o início de Felipe Luiz como um grande treinador, mas também não podemos querer esconder a verdade, né? Eu chegar aqui e dizer que Carille é mais treinador, Roger Machado é mais treinador, Carpini é mais treinador que Felipe Luiz, é querer omitir, dizer uma opinião que é minha e esconder a verdade do povo, né? A verdade é essa, né? Nenhum desses três que a gente citou aqui é mais treinador do que Felipe Luiz. E olha que ele está apenas no início, mas já tem mais título do que quase todos eles aí, né? Claro, Glenda Kozlowski veio a público e desmascarou Elias Júnior e soltou algumas verdades que vocês precisam ver, né? Vamos trazer aqui o vídeo, né? Já quero aqui deixar crédito ao vídeo, né? O Instagram aí de Glenda. Também vamos trazer o corte aqui também de Rica Perron, o link vai estar aqui na descrição para vocês entenderem. Agora, sem enrolação, pessoal, vamos acompanhar o vídeo aí. Vamos ver o que Glenda falou no final do vídeo, eu deixo a minha opinião. Vamos lá. Falar do Felipe Luiz. Quando o começo já é um legado. No futebol brasileiro, onde as pressões são diárias e as manchetes se revezam entre heróis, vilões, surge um técnico que escolhe outro caminho, o da coerência, da calma, sem perder a firmeza. Felipe Luiz ainda está no início da sua longa jornada à beira do campo. E sorte nossa, a gente está podendo acompanhar desde o início, viu? Porque isso vai longe. E ele não tropeça no ego e nem se apressa no aplauso. Seu maior título, o caráter. A coragem de defender o que acredita, com educação, sem ironia, sem gritar mais alto. Ao assumir o Flamengo, mostrou a serenidade de quem estudou o jogo por dentro, como jogador exemplar, como técnico das categorias de base, como jogador craque, referência de técnica, ética, campeão por onde passou, Atlético Madrid, Chelsea, Flamengo, seleção brasileira. Inteligente, exemplar, líder. No comando do Flamengo, já são mais de 72% de aproveitamento. 36 jogos, 24 vitórias, 10 empates e apenas 2 derrotas. E 3 títulos no currículo, né? Copa do Brasil, Supercopa e o Campeonato Carioca. Por que o Felipe Luiz é tão necessário no futebol brasileiro? Porque ele não se curva às polêmicas, não se omite, não se esconde atrás de escudos, atrás de diretorias. Felipe se posiciona com clareza, consciência, coragem, firmeza. No mundo de atalhos, ele escolheu o caminho do estudo. Num futebol de vaidades, ele escolheu a escuta. Ele sabe escutar, ele sabe abraçar. Optou pela vulnerabilidade da profissão, tudo bem, é assim mesmo. Optou pela firmeza dos princípios, esse ele não abre mão. Quando tantos atropelam a ética pela ótica momentânea, Felipe Luiz resgata o que é essencial, o caráter como pilar, o respeito como bússola. Ele só está começando como técnico, é verdade.
mas já deixou claro que vencer para ele é também uma questão de postura. E no futebol brasileiro, tão carente de exemplos, né? Isso vale tanto quanto qualquer taça. Sorte do Flamengo ter o Felipe Luiz como técnico. A gente ganha o nosso 9 de presente, né? Se a gente tem alguma dúvida, quem vai ser o cara e tal, porra, irmão, pelo amor de Deus, né? Você ganhar um jogador como o Pedro para voltar à seleção brasileira na condição ideal de titular é um ganho gigantesco. Você vê a capacidade do Pedro, não só de dar opção, mas a capacidade que o Pedro tem de finalização, de drible curto, que ele também sabe dar. Ele não é um cego de drible curto, de bola curta. O Pedro bate fora da área, faz um bom pivô, às vezes consegue arrumar uma bola e colocar e tal. Mas além dos destaques todos absolutamente positivos por partidaço do Flamengo, que a gente vai falar aqui, tem também o outro lado do jogo, né? O outro lado do jogo é preocupante, porque o Corinthians não morreu atirando, o Corinthians morreu com 4 tiros nas costas, morreu correndo no jogo. E é o que eu sempre falo, né? Eu acho que você pode até perder de 6-0, irmão, desde que você morra dando tiro, no chão dando tiro. Você tomar o que o Corinthians tomou hoje, sem nenhum poder de reação, sem nem esboçar uma briga, não tô falando de briga de porrada, não, briga de brigar pelo resultado, de tentar diminuir e tal, nem isso o Corinthians não conseguiu fazer. Aí é um pouco pesado, na minha opinião. Tá muito baixo o volume? Ué, que engraçado, é o volume de sempre. É o microfone de sempre. Melhorou. Alô, teste. Alô, teste. Vê se melhorou, rapaziada. O Corinthians apanhou assim, sem nenhum esboço de reagir, de brigar, de tentar alguma coisa melhor, de mudar as formações durante o jogo e tal. Foi muito assustador, porque além dos 4-0, o Flamengo ainda botou uma bola na trave, ou duas, se não me engano, uma bola do meio de campo que quase entrou e tal. E, cara, não é o normal o Corinthians se apresentar. Mas clube grande nenhum é normal tomar 4-0 de um adversário, rivalidade, um adversário grande, famoso, né? Um jogo grandioso, porra, transmitido pela Globo, nacionalmente, tal, jogo da tarde, o único jogo transmitido pro Brasil inteiro, porra. E aí, de repente, você vê o Corinthians ali feito um bando de patinho assistindo o Flamengo deitar e enrolar. Cara, se tá ruim o jogo, se tranca, se fecha e toma de pouco, entendeu? Se tá tomando de muito, vai tentar ter gol de honra, vai, sei lá, uma pancadaria, vai qualquer coisa aí, irmão. Agora, do jeito que o Corinthians perdeu hoje, foi constrangedor, cara. Foi constrangedor. Uma das derrotas mais humilhantes do Corinthians. Eu não sei, claro que vão surgir as teorias da conspiração de que é salário, é a troca do técnico, é isso, aquilo. Eu não faço a menor ideia do que seja, mas eu não esperava nem fudendo que o Corinthians fosse entregar isso às vésperas de um novo treinador que, obviamente, tá o quê? Tá enxergando, né? O novo treinador tá olhando pros jogadores, tá olhando pro elenco. E normalmente ali você quer impressionar e tal, né? Então, realmente, assim, assustador. Tem alguns detalhes importantes sobre o jogo de hoje. Cara, primeiro detalhe importante. Qual que era a maior dificuldade do Flamengo nos jogos anteriores? O Flamengo era o maior perdedor de gol junto com o Atlético Mineiro do Campeonato Brasileiro. O Flamengo espera muito chegar dentro da área para finalizar, até o jogo passado. Onde é que o Flamengo arrumou os gols dele para construir a vitória hoje? Não foi de dentro da área. Foi o Flamengo entendendo que quando abrir é para bater no gol, que é um hábito de futebol brasileiro. Nós temos esse hábito desde sempre, né? O jogador brasileiro não chuta no gol, ele só chuta no gol se ele estiver dentro da pequena área. A gente constrói a jogada até chegar na cara do gol. Caso contrário, a gente não finaliza. Então hoje você vê que o Flamengo, aliás, você já viu na Libertadores anteriormente, no jogo lá que foi brasileiro ou foi Libertadores, que o Arrascaeta fez 2 gols da entrada da área? Foi brasileiro, né? Acho que foi brasileiro. O Flamengo chutando na medida em que a oportunidade aparecia e os gols foram aparecendo, né? E aí quando você sai na frente, a sua capacidade de resolver o jogo é muito mais fácil. Então, precisa bater no gol, né? Precisa ter um pouquinho mais de confiança para fazer isso, e hoje o Flamengo acabou resolvendo. Por mais que o baile tenha sido gigantesco, o Flamengo jogou muito mais. Vou deixar aqui as estatísticas do jogo aqui, ó. Espero que na televisão dê para ver, na minha telinha aqui não dá. Mas por mais que o jogo tenha sido absurdamente pro Flamengo, ainda assim você vê que os gols do Flamengo saíram de jogadas, né? Uma de jogada individual, outra de uma bola que o Arrascaeta consegue ali no meio de uma bela trama do Flamengo, mas que ele consegue chutar uma bola com uma força improvável, porque ele não tem espaço para dar impulso, mas aí o Arrascaeta, né? É craque, resolve o jogo desse jeito. Outra numa cagada do goleiro, e aí o Flamengo faz o 3-0. Eu não acho que não faria, tá? Eu acho que se o Flamengo não fizesse ali, continuasse no ritmo que ele foi até o final do jogo, ele faria 3-4-0 de qualquer maneira, porque foi assim, constrangedor a maneira que os dois times jogaram. Se você for pegar os detalhes dos gols
Pessoal, era para ter sido 5-0 no mínimo no primeiro tempo, né? Teve a cabeceada de Pedro, teve lance de Arrascaeta do meio da rua, teve aquele lance de Pedro que driblou todo mundo, perdeu o gol. Então, para mim ali deveria ter sido no mínimo 5-0 no primeiro tempo. Claro, o segundo tempo 3-0 já, o Flamengo com o jogo resolvido, o Flamengo tirou o pé um pouco, né? É normal principalmente numa temporada de futebol brasileiro, né? Para tentar excluir o resultado, você vai achar. Você vai achar e falar assim, pô, mas os gols do Flamengo, pelo menos 2 gols do Flamengo foram vacilo. Um pênalti que eu também não daria e uma bobagem do goleiro. Ok, mas não foi isso que transformou o resultado. O resultado foi construído pela grande atuação do Flamengo. Então você pode conseguir o corintiano que quiser, ao invés de criticar o time dele, quiser, não, veja bem, não era para ser isso, ele vai arrumar argumento falando, porra, realmente não era, os gols ali a gente deu e tal, mas a atuação do Flamengo, ela é absolutamente consistente. Absolutamente consistente. Absolutamente merecida. Por que eu não teria dado o pênalti? Que não mudou em merda nenhuma no jogo, tá, gente? É só um comentário que é um detalhe aqui sobre o jogo. Muda bosta nenhuma. Por que eu não teria? Porque o Arrascaeta podia ter continuado no lance. E ele escolheu não continuar no lance. Então eu não teria dado. Não foi um lance que a consequência daquele pé ali impediu a jogada. Não. O Arrascaeta não quis jogar. O Arrascaeta continuou no lance e ele poderia ter continuado. Ele falou, não, eu vou preferir o pênalti. Então, assim, eu não teria dado, porque pela posição, pela postura do atacante. Ele meio que escolheu não continuar no lance. Então eu não acho que desequilibrou nem nada, porque ele poderia. Ele saiu com os 2 pés, ele continuaria no lance tranquilamente. Então eu não marcaria o pênalti, não. Mas tem o toque, não é nada absurdo pra lá nem pra cá. No Maraca, Gavião vira galinha. Galvão, segue o líder. Bom, tem o Palmeiras agora, né? Tem Palmeiras e Bahia agora, né? Então, o Flamengo dorme líder. O Fluminense teve a chance de dormir líder, não conseguiu. Eu vou cravar aqui, este Flamengo não ganha nada esse ano. Final do ano venho te lembrar. Ô, Ítalo, tu tava assistindo o que, Ítalo? Netflix? Você tava assistindo? Porque, Ítalo, se tu viu o jogo aí, a tua opinião agora tinha que ser o contrário. Tinha que ser falar, pô, o Flamengo jogou pra caralho, porra. Esse Flamengo foda, meu irmão, vai deitar esse ano. Eu não sei se vai ganhar, são outros 500. Mas, pô, o Flamengo mostrou a credencial do caralho hoje. O Flamengo dá uma carteirada do caralho hoje. Falou, ó, tá aqui, ó. Esse aqui é o que eu jogo com o meu time completo. Porra, tu tava vendo Netflix? Tava vendo lá o acidente da TAM lá no Netflix? Aquele filme da Holanda lá da Apple Store? Porra, não mete essa, irmão. Isso. Campeão carioca humilhou o campeão paulista. O campeão paulista perdeu em casa pro vice-campeão carioca. O campeão carioca, o campeonato realmente carioca é muito fraco. Cara, aí nós vamos pro Mundial de Clubes com 3 cariocas, né? As últimas Libertadores nós temos 3 campeões cariocas, né? Então, se falava muito. Eu acho isso engraçado, né, cara? Porque eu sou paulista, né? Mas a imprensa de São Paulo adora falar assim: quando os times de São Paulo estão ganhando, o futebol carioca é uma merda e o futebol paulista é pica. Aí quando os times do Rio de Janeiro começam a ganhar, é o Corinthians que tá mal e o Flamengo. Aí não é o futebol carioca, porque não se pode dar o braço a torcer. Cara, o futebol carioca tá em alta pra caralho. Se você comparar, né, nos últimos anos, você tem um Flamengo e um Palmeiras fodas, você tem um Botafogo que você não tem em São Paulo hoje, que é um time com investimento e tal fazendo isso, você não tem esse cenário. Um Fluminense que acabou de ganhar uma Libertadores há 2 anos, que você também não tem isso no Santos e no São Paulo e no Corinthians. Então, neste momento, o futebol carioca tá mais forte que o futebol paulista. É justo dizer isso, né? Só ser razoável e coerente. Muito obrigado pelas 4.000 pessoas online aqui, pós-jogo do Flamengo, quando o Flamengo ganha. Nação flamenguista. Elias, Glenda, né? Jantando Elias, né? No seu depoimento. E Rica Perrone também fazendo uma análise perfeita do jogo do Flamengo, né? O jogo do Flamengo aí vai gerar por muitos e muitos dias, né? Porque o Flamengo amassou o Corinthians, né? Vamos primeiro aqui debater essa questão aí de Glenda, né? Todo mundo sabe, Glenda apresenta o programa na Sport na Band, com Elias Júnior. Vira e mexe, Elias Júnior gosta de colocar alguns treinadores na frente de Felipe Luiz. Ok, você não gosta do Flamengo, eu até concordo. Agora sim, querer colocar coisa na cabeça de outros torcedores, isso aí eu não concordo. Por exemplo, ele veio recentemente, Elias Júnior, e disse que Carpini, treinador do Vitória, era mais treinador do que Felipe Luiz. Se você for puxar títulos, Felipe Luiz é mais. E olha que começou recentemente, né? Ok, ele achou pouco. Ele veio e disse que Carille é mais treinador do que Felipe Luiz. Ok, se a gente vai puxar para títulos, Carille ganhou títulos com o Corinthians, né? Mas há muito tempo atrás, né, pessoal?
Futebol não parou no tempo. Você não continua estudando, você não parou no tempo. Depois, Elias Júnior veio a público, o mesmo programa, sabendo que Glenda é flamenguista, disse que Roger Machado é mais treinador do que Felipe Luiz. Ele pode ser... Não estou dizendo aqui, pessoal, que esses caras aí, esses treinadores, são péssimos treinadores, não. Roger Machado, por exemplo, é um bom treinador. Só não acho ele melhor do que Felipe Luiz. Qual argumento eu vou dizer que Roger Machado é mais treinador do que Felipe Luiz? Não, porque ele foi campeão de quê? Campeonato Gaúcho e Campeonato Baiano. Espera aí, pessoal. Felipe Luiz já tem uma Copa do Brasil, tem uma Supercopa, tem Carioca. Por esse argumento, não podemos dizer isso. Ok, Felipe Luiz é um cara que começou agora, tem 30 e poucos jogos no Flamengo, 2 derrotas. 30 e poucos jogos, 2 derrotas. Aproveitamento ali na casa beirando os 72%. Então não adianta que a gente chegar para você e dizer que Felipe Luiz não é um bom treinador. Até esse momento é. Ninguém sabe futuramente. Inclusive futuramente é um treinador que todos colocam ele aí em outro patamar, né? Inclusive torcedor flamenguista tem medo, né? Tem medo de perder ele não para a seleção brasileira, mas para um grande clube da Europa, um Atlético de Madrid, né? Porque ele tem espaço, né? Ele é um treinador brasileiro com barra europeu, né? Aprendeu tudo o que aprendeu. Claro, ele disse que pegou um pouco de cada treinador que ele achou que era bom para o futebol. Por exemplo, Jorge Jesus, ele colheu as informações que ele acha que é muito bom para o futebol, né? Jorge Jesus, Simeone, Guardiola, Rogério Ceni, que ele citou também aí, né? Outros treinadores, Dorival Júnior, ele fez uma mescla, né? Renato Gaúcho. Ele colheu as informações que ele acha que é bom para sua carreira e está colocando em prática, pessoal. Acho que a resposta de Glenda aí foi perfeita, né? É um treinador promissor, é um treinador que é bom para o futebol brasileiro, né? O futebol brasileiro não tinha um treinador que pensasse diferente como ele pensa. Treinador que gosta de debater o futebol. Treinador que estuda os adversários. Então, pessoal, sem sombra de dúvida, é um cara que a gente vai ver. Ele pode até não ser no Flamengo, mas vai ver num grande clube da Europa. Vai ver numa seleção brasileira. E vamos escutar muito ouvir falar de Felipe Luiz, né? É um cara que nas suas coletivas ele transmite o que o torcedor realmente quer saber. Acho que isso aí é muito importante também, né? Então é isso, pessoal. Deixa a sua opinião, se inscreva no canal Fla News e até a próxima, pessoal.